Nessa aula, a gente vai entender algumas curiosidades sobre o número irracional φ e como ele é calculado, ok? Esse é o objetivo da nossa aula. E esse número, brasileiros, é um número que eu gosto muito, né? É o número φ. Ele é uma sigla em inglês, né? Que representa PHI escrito em inglês, né? Mas a gente fala φ, né? Lembrando que no inglês aí o PH tem som de F, né? Então é a letra grega φ, né? É uma letra irracional tanto quanto pi também, né? Só que eles têm grandes diferenças entre si, né? Vocês vão entender já porque que a letra grega φ, ela é chamada de o número de ouro, né? E ela tem a letra minúscula, né, ó, com aquele símbolo ali, e a letra maiúscula, que é aquele outro símbolo ali. Ambos os símbolos representam a letra φ, tá? E ó, eu escrevi aqui, o φ, ele é geralmente considerado, né, o número mais belo do mundo. E se esse número φ, ele vem da sequência de Fibonacci, né? Não sei se acho que a grande parte das pessoas aí, né, que gosta mais da área de matemática, da área de física, da área de exatas, né, da área tecnológica em geral, já devem ter ouvido falar do número φ, né, e do quão belo ele é e do quão presente ele está na natureza, no ser humano, em todo lugar. E apesar das origens matemáticas, né, aparentemente místicas aí que ninguém sabe não, né? A gente sabe que ele está presente, mas não sabe por que ele é presente em vários lugares, né? Como que se deu tudo isso. E o aspecto surpreendente do Fi foi o seu papel como componente básico na natureza. Plantas, animais e até mesmo seres humanos, todos possuem propriedades dimensionais que se encaixam com exatidão espantosa a razão do φ para né? Então, a gente vai entender aqui como que a gente obtém, né, esse número tão bonito, né, que é a letra grega, o número φ, né? Então, assim, ó, imagina que a gente tem um segmento, ó, um segmento AB que mede 1, né, que mede ali 1 centímetro, o segmento AB, como tá aqui, ó, né, a razão de φ para 1. Então, esse segmento aqui mede 1, o segmento inteiro. O segmento AB. E aí ele foi dividido, não exato, né, não foi dividido no meio, foi dividido uma parte aqui, só que não foi exatamente no meio, né? Então, chamei aqui de C, essa parte que foi dividida, ok? A distância do ponto A para o ponto C eu chamei de x, ok? E a distância do ponto C para o ponto B eu chamei de 1 menos x, né? Tirando, você já tem ali o A e o C, né? Tirando com essa distância aqui fica 1 menos x, ok? A razão do φ, né? Ela tá falando aqui que é a razão de φ para 1, então sempre vai estar presente o 1, né? Então o φ ele pode ser dado por duas razões. A primeira é a gente pegar o 1, né, que é o todo, né? Lembrando, esse segmento aqui ele mede 1. O 1 e dividir pelo x, né? Ó, se eu pegar esse segmento 1 e dividir por x, ou pegar o segmento x, né, que é esse segmento aqui, e dividir por 1 menos x, eu vou obter o mesmo resultado. Eu vou conseguir aproximar, né, aí o meu número φ, ok? Então, a razão entre o segmento AB, né, ó, que é o segmento AB que mede 1, dividido pelo AC, que mede x, ou o segmento AC, né, ó, que mede x, dividido pelo CB, que mede 1 sobre x, essas razões vão ser iguais.
e isso é o número de ouro. É justamente esta proporcionalidade aqui que é o número de ouro, certo? É muito curioso, né, esse número de ouro aí, porque ele está presente em muitos lugares da natureza, muitos mesmo. Por exemplo, se você dividir o número de abelhas fêmeas pelo número de abelhas machos, em qualquer colmeia do planeta Terra, se você dividir o número de abelhas fêmea pelo número de abelhas machos, vai sempre obter o mesmo número φ, que vale aproximadamente 1,618. Se você ainda pegar um miolo de uma flor de girassol, as sementes de girassol crescem em espirais, né? Elas crescem em espirais opostos. A razão, né, de cada rotação, de uma rotação para outra, né, de uma rotação para a seguinte, também é de 1,618, que é o φ. O Leonardo da Vinci, né, inclusive, foi a primeira pessoa que demonstrou que o corpo humano é literalmente feito de componentes, cujas razões proporcionais sempre equivalem a φ. Também, né? Se a gente dividir também a distância que vai do alto da cabeça até o chão, depois dividir o resultado pela distância do umbigo até o chão, a gente vai obter também o valor 1,618, que é o valor do φ. Também, se a gente pegar a distância de um ombro até a ponta dos dedos, dividir pela distância do cotovelo até a ponta dos dedos, também a gente vai obter o valor 1,618, que é o valor do φ. Então, o φ está presente em tudo na natureza, está presente em tudo em nós, né, no nosso corpo humano. Ele é o número mais bonito, pelo menos para mim, né, assim como o π, né, outras constantes matemáticas, o número de Euler também, né, são muito bonitas, mas o φ em especial ele está presente em tudo na natureza. Então, a gente já viu aqui que a gente obtém ele fazendo essas proporções. Só que como essa proporção é igual, né? Quando a gente tem aqui o 1 sobre x é igual a x sobre 1 menos x, a gente pode igualá-las e fazer uma regra de 3 e descobrir o valor do x, né? Para a gente poder tentar aproximar o φ. Então vamos fazer isso, ó. Devido à proporção, né? 1 sobre x ser igual a x sobre 1 menos x, é possível determinar o valor de x. Né? Ó, a gente iguala ali, ó, 1 sobre x é igual a x dividido por 1 menos x. Multiplica em cruz, ó, x vezes x dá x ao quadrado. 1 vezes 1 menos x, 1 vezes 1 menos x dá o próprio 1 menos x. Se a gente aplicar a distributiva aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos x dá menos x, ok? Aí eu vou passar tudo esse 1 menos x para o lado de lá. Então, o 1 passa negativo e o menos x passa positivo. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Isso aí é uma equação de segundo grau. A gente pode resolver ali pela fórmula de Bhaskara, né? Ó, x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Tá ali a fórmula de Bhaskara, né? Ó, menos b mais ou menos a raiz do delta, né? Que o delta é b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Substituindo todos os valores, né? Ó, o menos b, o b é a constante que acompanha o x, que vale 1. Com o menos da fórmula fica menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, né? Que é 1, 1 ao quadrado. Menos o 4 vezes o a, coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que também é 1. E o c, o termo independente, que é menos 1. Fazendo a multiplicação desses números, né, que a gente achou aqui que está dentro da raiz, fica 1 mais 4, né? Porque 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 1 dá 4, ok? Então fica menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 mais 4 dividido por 2, né?
Fazendo aqui 2 vezes 1 dá 2, certo? Então, 1 mais 4 é 5, então vai ficar x igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 5, dividido por 2. Isso aqui a gente pode melhorar, né? A gente pode melhorar. A gente viu que o φ, né? A gente descobriu o valor do x. A gente igualou, né, para achar a equação do segundo grau, descobrimos o valor do x. Agora a gente lá da constante, né, de proporcionalidade que a gente fez aqui, a gente viu que o φ é igual a 1 sobre x. Então, ó, o φ, né, sendo igual a 1 sobre x, a gente descobriu o valor do x, que vale 1 mais ou menos, né, a raiz de 5 sobre 2. Então, tá aqui, ó. 1, substituindo no valor do x aqui, ó. Raiz quadrada de 5 é menos o 2, ok? Aqui, ó, tem um porém, né? Porque ficou diferente ali, aí o cara vai pensar, ah, tá diferente. Mas aqui não importa a ordem, né? A gente pode colocar 1 é menos 1, né? Menos o raiz de 5, ou inverter. Colocar o raiz de 5 menos 1, né? E aí o 1 vai ficar positivo aqui, a gente pode ignorar o mais ou menos. Que foi o que eu fiz aqui. Ficou raiz de 5 menos 1 sobre 2. Entenderam, né? Eu só troquei a ordem aqui. Eu coloquei o raiz de 5 pro começo. Aí o menos 1, né? Na hora de fazer a regra de sinal aqui, menos com menos vai ficar mais. Ok? E aí ele... menos com menos vai ficar mais. E a regra de sinal do de cima, né? Ó, menos com mais vai ficar menos. Por isso que só aparece um sinal de menos aqui. Ok? E aí o mais ou menos cancela. Beleza? Inverti a ordem, fiz a regra de sinal. Menos com menos dá mais, menos com mais, menos. Por isso que ficou o menos aqui. Então fica raiz de 5 menos 1 sobre 2. Isso aqui é uma divisão de fração. Então é a primeira vezes o inverso da segunda. A primeira é o 1. Então eu vou escrever o 1 em forma de fração, 1 sobre 1. A segunda, né, o inverso, tá raiz de 5 menos 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre raiz de 5 menos 1. Aí eu multiplico, né, ó, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes raiz de 5 menos 1 dá raiz de 5 menos 1. Isso aqui a gente pode racionalizar, né, não é legal que a gente deixe a raiz no denominador. Então, racionalizando, ó, a gente vai ter 2, né, dividido pela raiz de 5 menos 1, racionalizar é multiplicar pelo conjugado, né? Então, se estava o conjugado de onde tem a raiz, que é o caso do denominador aqui. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado, que é trocar o sinal, né? Se tá menos, fica mais. Se tivesse mais, ficava menos. Então, raiz de 5 mais 1, raiz de 5 mais 1 em cima e embaixo, né? A gente multiplica assim, porque essa expressão dá 1, e aí a gente racionaliza e não altera o valor, né? Então, ó, racionalizando aqui, vai ficar 2 vezes raiz de 5 mais 1, né? E aqui, ó, é o produto da diferença pela soma, né? Não sei se vocês lembram como que faz isso aí, mas é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando a gente tem aqui, ó, o produto da soma pela diferença, né? A diferença pela soma, aí fica menos aqui. E a gente faz o quadrado do primeiro, que é a raiz quadrada de 5, né? Que eu coloquei 2 aqui, não sei por quê. Espera aí que eu vou apagar, que isso aqui tá... Não sei de onde foi que eu tirei esse 2 aqui. Aqui, ó, é 5. Raiz quadrada de 5. Certo? Ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Feito isso, vamos seguir. A parte de cima, ó, eu só copiei. Tá vendo? A parte de cima eu só copiei. 2 vezes raiz de 5 mais 1. Aqui, ó, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, eu cancelo o índice da raiz, né, que é raiz quadrada. Com esse quadrado, só sobra o 5. Menos 1 ao quadrado, né, dá menos 1, ok?
Então ficou 5 vezes raiz de 5 mais 1 dividido por 5 menos 1 aqui, que dá 4. Nessa parte aqui, ó, eu posso fazer uma coisa muito interessante, né? Que é simplificar. Eu posso simplificar esse 2 com esse 4, né? Dividindo por 2, ambos. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. E aí vai ficar, aqui em cima, como vai ficar o 1, né? Vai ficar 1 vezes raiz de 5 mais 1, sobra só raiz de 5 mais 1. E embaixo, né? 4 dividido por 2 dá 2, fica o 2 aí, ok? Então, esse aqui é o valor de φ aproximado, né? A expressão que determina o valor do φ. Agora, se você quiser saber qual que é o valor dele, você substitui aqui a raiz de 5. A raiz de 5 ela é aproximadamente 2,23. 2,23 mais 1, né, ó, que é esse 1 aqui da fórmula, dividido por 2, dá aproximadamente 1,618. Então, o valor do φ, ele é aproximadamente 1,618, né? Viram que é uma expressão bonita, né? Não é difícil, né? Ó, é uma expressão bonita. E isso aqui está presente em muitos lugares na natureza. Então, é bem importante vocês saberem, tá? Fica aí a título de curiosidade, né? O pessoal que gosta da área. E até os que não gostam gostarem, né? Ver a importância da matemática e ver que ela está presente também aí no nosso dia a dia, né? Inclusive em você, inclusive em nós, no nosso corpo, na natureza e em todos os lugares. Beleza?